Este é o meu vídeo revisão dos Transformers Prime Beast Hunters Autobot Trail Cutter. O Trail Cutter é apenas uma figura de ação que apareceu na coleção dos Transformers Prime na última temporada Beast Hunters. Esta personagem não apareceu na série e basicamente a Hasbro reutilizou a figura de ação do Ironhide da classe Cyberverse para fazer o Trail Cutter. E o modo alternativo dele, como podem ver, é um caminhão blindado com várias modificações para enfrentar os Predacons clonados pelo Shockwave. Então, um pouco mais perto, como podem ver, ele tem aqui esta parte da frente para ir contra os Predacons. A grelha está pintada de preto, os faróis pintados num cinzento meio escuro. Como podem ver, ele tem canhões de plasma pintados de cinzento, um cinzento muito metalizado. Tem aqui algum vazio, mas nada de grave. Já esta chapa é de um cinzento mais escuro, tem aqui este porte. Os vidros estão pintados de um azul pró-metalizado, tanto dos da frente como dos do lado. A porta pintada de preto, com esta faixa pintada de amarelo. Aqui estes vidros não estão pintados, como podem ver. No lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito, como é por cima, com estes detalhes moldados. Eu deduzo que isto seja uma tampa para se levantar. Como podem ver, ele tem estas asas pintadas de cinzento, o mesmo esquema de cores dos canhões. Gosto muito. Assim como atrás tem esta chapa. Como podem ver, como é a parte de trás do caminhão. Tem algum vazio, mas pronto. Toda esta secção pintada de preto. Como podem ver como é atrás, pintado de preto. Por baixo, como é o modo alternativo dele, dá para ver aqui a cabeça, aqui as mãos, mas nada de grave. E aqui o vazio que tem, verifica-se também por baixo. Tem estas partes pintadas de vermelho, estas linhas pintadas de vermelho. Mas ele é essencialmente de cor preta, no modo alternativo dele. As rodas são de plástico, pintadas de preto, e as jantes são parafusos. E o Trail Cutter rola bastante bem. E, para comparação, eu vou comparar o Trail Cutter com o Ironhide, também da mesma coleção da classe Voyager. Como podem ver, os modos alternativos. E vou comparar com o Predacon Skystalker. É uma boa escala, na minha opinião, visto que os Predacons são enormes, é uma boa escala ao lado do Trail Cutter. Os acessórios do Trail Cutter são basicamente este canhão com este míssil. Como podem ver, o design deste canhão, com estas garras aqui, e tem aqui o míssil pintado de cinzento. Tem aqui algum vazio por cima. E tem esta pecita que serve para colocar em qualquer um dos 5 portes que ele possui. Podemos colocar aqui atrás, nestes portes. Podem ver, ela disparar contra os Predacons ou os Decepticons. Podemos colocar em qualquer um dos portes que ele tem nas portas também. Podem ver como fica. Ou então, podemos colocar neste porte. E assim já fica com 3 canhões à frente. E podemos movimentar desta maneira. O míssil é disparado da seguinte forma. Basicamente temos de usar o polegar para disparar o míssil para a frente. Só que o problema é que esta peça faz muita fricção para o míssil não sair. E quando tentamos lançar, como podem ver, por mais força que eu faça, aqui esta peça guarda o míssil com muita força e então não é fácil lançar o míssil. Mas pronto. Quanto aos canhões, se quiserem podemos levantar os canhões para cima, é mais para a transformação, mas podem fazê-lo também. Críticas em relação ao Trail Cutter. Da arma, da dificuldade de lançar o míssil, do modo alternativo, o facto de ele ter aqui vazio, não é muito grave, mas eu gostava que tivesse tapado. E depois eu poderia ter aqui também um porte por cima, acho que ficava melhor para pôr o lançador de mísseis. Fora isso, o modo alternativo do Trail Cutter está muito bom. O facto da Hasbro ter reutilizado o Ironhide da classe Cyberverse para fazer o Trail Cutter ficou muito bem trabalhado. Basicamente a Hasbro adicionou os canhões, esta parte da frente, e é
estas asas. Do resto faz parte do Ironhide e ficou bastante bom este modo alternativo. Vamos transformá-lo em modo robô. Primeiro vamos tirar a arma, por aqui ao lado. Depois vamos levantar os canhões, outra vez. Vamos esticar toda esta secção de trás, assim. Depois vamos desconectar toda esta secção, começando por aqui. Desta forma, tem esta pecita que está encaixada nesta slot e desconectamos aqui à frente também, assim. Depois, viramos toda esta secção num ângulo de 180 graus, desta maneira. Podemos já acionar as pernas, vamos desconectá-las. As pernas têm esta pecita, a perna tem esta pecita que se encaixa nesta entrada. Depois, esta peça, vamos abaixar desta forma e esticamos o pé para a frente, o pé direito. Mesma coisa com a perna esquerda, viramos para o lado e esticamos o pé esquerdo. Depois, toda esta secção vamos abaixar desta maneira, assim como os canhões, vamos pôr para a frente. E esta parte de cima do modo alternativo, vamos colocar para dentro, assim desta forma. A mesma coisa com o braço esquerdo. E quanto às rodas, têm articulação, movimentamos para trás, assim desta maneira. E depois de tudo já estar em ordem, aqui temos o Trail Cutter transformado em modo robô. Ele tem uma boa transformação e o modo robô dele está mesmo bom. Adoro este modo robô robusto, está altamente. Esta figura ficou melhor para o Trail Cutter do que o Ironhide, na minha opinião. Vamos ver mais perto, como podem ver a cara dele pintada de cinzento, o visor pintado de vermelho, a cabeça pintada de preto, tem os canhões aos lados da cabeça, tem aqui estes mini canhões atrás, em homenagem ao Trailbreaker dos Transformers G1. Como podem ver, a parte da frente do modo alternativo forma o peito, tem aqui os vidros, tem aqui um pequeno símbolo Autobot, o abdômen pintado de preto, aqui aos lados está pintado de cinzento. Como podem ver, as ombreiras dele enormes, baseadas na parte da frente do modo alternativo, os ombros pintados de preto, aqui uma faixa vermelha, atrás do bíceps tem a roda. Como podem ver, a porta a cobrir o braço tem esta parte pintada de vermelho. Uma coisa que podemos considerar é que a asa pode servir como uma lâmina, que fica muito fixe. Como podem ver, a mão direita dele, já o braço esquerdo é exatamente igual ao braço direito, como se pode verificar. As pernas estão pintadas de preto, tem estes painéis pintados de cinzento, as canelas pintadas de vermelho, podem ver, e os pés pintados de preto. Depois atrás, como é a figura, a parte de cima fica atrás da cabeça, como são os ombros, aqui as rodas, os braços, tem muito vazio aqui nas costas, mas pronto. E depois, como são as pernas atrás, com as rodas, e como são os pés. A figura está mesmo fixe. Mesmo este Autobot não tendo aparecido na série, a figura ficou muito bem trabalhada. E em termos de articulação, ele não tem articulação na cabeça, os braços têm articulação esférica, podemos movimentar no ângulo de 360 graus, podemos movimentar desta forma também. Ele tem articulação nos ombros, também, como se pode verificar, podemos levantar, abaixar. Tem articulação esférica nos cotovelos, podemos movimentar no ângulo de 360 graus. Podemos dobrar os cotovelos ao ângulo de 90 graus, baixar até aqui. Não tem articulação na cintura, tem articulação esférica nas pernas, também. Podemos levantar as pernas, esticá-las a um ângulo de 90 graus, a mesma coisa para trás. Podemos levantar para os lados, até aqui, baixar até aqui. Podemos movimentar desta maneira. Tem articulação nos joelhos também, para trás desta forma. Podem ir para a frente um pouco desta maneira. E tem articulação nos calcanhares, por causa da transformação. E tem articulação nos pés, também, por causa da transformação. Quanto à arma do Trail Cutter, podemos colocar nos portes que ele tem nas portas. E podemos pôr desta maneira, se preferirem. Ou então podemos colocar nas mãos também.
E o Trail Cutter já está armado para enfrentar os Predacons, ou os Decepticons. E outra coisa, podemos levantar os canhões também. E ao levantar, ele assim fica com um pouco mais de articulação. E para comparação, eu vou comparar o Trail Cutter com o Decepticon Rumble, da mesma coleção. Podem ver a escala. E vou comparar com o Wrecker Wheeljack, da mesma coleção. Também da classe Deluxe, tal como o Rumble. Críticas em relação ao Trail Cutter. A articulação que ele tem está ligeiramente solta, vai estar sempre em movimento nos braços. Os ombros, como podem ver, não ficam direitos, tem a ver com a transformação. Poderia haver um mecanismo para ficarem conectados. E gostava que fosse possível ele ter articulação na cabeça e na cintura. Fora isso, o Trail Cutter está muito fixe. Mais uma vez, mesmo ele não tendo aparecido na série, este modo robô está muito bom. A Hasbro, ao reutilizar o Ironhide mais uma vez, fez uma ótima figura da ação, na minha opinião. Gosto do modo alternativo, tem uma ótima transformação, uma transformação muito bem trabalhada. Tem um esquema de cores que eu gosto muito, o preto e o cinzento, o preto e o vermelho são duas das minhas cores favoritas juntas. Tem um design mesmo bom, gosto bastante do design dele e os canhões que ele tem ficam mesmo bons, gosto bastante desta figura. E se gostam do Trail Cutter, se este é um dos vossos Autobots favoritos da coleção, eu recomendo-vos. Eu comprei-o em 2014 no Auchan e havia muitos à venda. Eu nunca o vi no OLX ou no custo justo, mas no eBay e Amazon vocês conseguem encontrá-lo facilmente. Selado, não selado, completo ou incompleto. E aqui têm, malta. Já sabem, subscrevam, comentem, ponham gosto, qualquer coisa, é só dizerem. E aqui têm. Este é uma vídeo revisão dos Transformers Prime Beast Hunters Autobot Trail Cutter. Espero que tenham gostado e até à próxima!